Meus queridos, novamente aqui, e hoje nós vamos continuar a reflexão. Será a segunda parte da reflexão que fiz, baseada em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Que essa recomendação de Tiago seja sempre levada a sério por nós. Creio que vocês se lembram que na última reflexão o tema era como Deus pode usar os problemas em nossas vidas. E é o tema que continua. Na última reflexão vimos que Deus pode usar os problemas para chamar a nossa atenção, como que se dá um puxão de orelha em nós, para nos provar, para que a nossa fé possa ser provada e demonstrada, e para nos corrigir. E quantas vezes realmente isso acontece? A gente muda de atitude quando enfrenta uma batalha, uma luta, uma dificuldade. Nesta oportunidade, quero apresentar mais 3 respostas para essa pergunta: como Deus pode usar os problemas em nossa vida? Como? Primeiro, Deus pode usar os problemas para nos proteger. Deus pode usar os problemas, sim, para nos proteger. Nos proteger do quê? De várias coisas. Vou citar algumas. Primeiro, do apego exagerado às coisas desta vida. Nos proteger de que tenhamos esse apego tão exagerado às coisas desta vida. Quando a gente está numa dificuldade grande, a gente vê que damos muito valor a muitas coisas e não damos valor àquilo que nós deveríamos dar. Também nos proteger do orgulho. Quantos há que sentem-se superiores a tudo e a todos? Nem sequer liga para Deus por orgulho. Deus quer nos proteger disso. Aí vem uma pandemia para mostrar que não adianta você querer ser maior do que ninguém, porque nós somos todos iguais. Estamos agora na mesma condição uns dos outros. Também, Deus, às vezes, pode nos proteger através dos problemas, proteger da falta de humildade para reconhecer nossa completa dependência dEle. Nós dependemos de Deus sempre em tudo. Normalmente, quando o problema chega, é que nós então nos humilhamos e pelo menos pedimos a alguém para orar por a gente. Vamos buscar mais a Deus, num sinal de que agora estamos humildes. Então Deus, às vezes, permite o problema para nos proteger da falta de humildade que muitas vezes é tão comum na vida nossa. Acho interessante o testemunho de Davi, no Salmo 119, 71. Ele diz assim: foi-me bom eu ter passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foram as aflições que fizeram com que Davi aprendesse mais da palavra de Deus. Em segundo lugar, Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Com certeza, os problemas respondidos corretamente são construtores de caráter. Deus está mais interessado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Ele nos quer melhores cada dia. E os problemas vêm exatamente para um corretivo, para construir melhor o nosso caráter, a nossa fé. É interessante o que Paulo nos diz em Romanos 5, 3 e 4. O texto diz assim:
também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A gente cresce diante dos problemas, com certeza. E, finalmente, em terceiro lugar, Deus pode usar os problemas para fazer de nós vasos de bênção. Eu sempre gosto da história de um ferreiro que era uma pessoa considerada de vida torta. Mas um dia ele conhece o Evangelho de Cristo, aceita Jesus, sua vida é transformada, ele passa a ser uma nova pessoa. Mas a partir dali ele começou a enfrentar bastante problemas. Primeiro foi abandonado pelos amigos, depois, por perseguição religiosa, perdeu muito serviço na sua época. E um dia um amigo dele vai visitá-lo, ele estava lá na sua oficina trabalhando, um fogo aquecido, um ferro sendo aquecido, e o amigo chega e diz: mas por que depois que você mudou de vida e agora foi para essa igreja, você está enfrentando tantos problemas que você antes não tinha? Ele olhou para o amigo e disse: está vendo aquele ferro ali no fogo? Ele está quase pronto para que eu o transforme em um machado, e eu quero fazer o melhor machado da minha vida. Deus, às vezes, nos põe no fogo, exatamente para fazer de nós pessoas melhores, para abençoar outros através da nossa vida e da nossa experiência. E foi justamente isso que aconteceu com José, uma história bonita. Nós vamos aqui resumir: ele foi odiado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. E lá no Egito ele começou a melhorar de vida na casa de um oficial do exército egípcio, mas a mulher desse homem chamado Potifar o acusa injustamente de assédio sexual. Ele é preso e fica um bom tempo na cadeia injustamente. Mas ele interpreta sonhos e interpretou um sonho de Faraó, e por causa disso o Faraó o tirou da cadeia e o transformou no homem mais influente do Egito. Ele foi governador do Egito, e através da sua influência, do seu trabalho, da sua liderança, o Egito ajuntou mercadoria, produtos, grãos para enfrentar 7 anos de seca. E quando a seca chegou, muitos povos foram atendidos pelos egípcios, inclusive a família de José, inclusive os seus irmãos que foram traidores, que o venderam, que queriam matá-lo. Eles receberam a assistência de José, foram salvos por ele naqueles dias. Ele passou por tantas dificuldades, ele passou por tantos problemas, e Deus, através desses problemas, o preparou para ser uma bênção. E ainda hoje ele é um exemplo para todos nós. Que nós possamos também assim entender. Estamos diante de um problema sério, uma pandemia séria, mas que possamos entender que Deus pode usar esse problema todo para fazer de nós vasos de bênçãos na vida de outros. Amém.